Olá, meus amados irmãos, tudo na paz do Senhor. Hoje vamos estar falando aqui de um assunto que todos têm a curiosidade, né, de saber se o cristão pode beber vinho ou não, porque eles falam que tem muitas passagens que falam que podemos beber vinho. Mas hoje vou estar falando o que o vinho pode causar na sua vida. Então, através da Bíblia, vou estar mostrando. Muitos teólogos eles falam que naquela época poderia existir o vinho com álcool e o vinho sem álcool. Eu acredito através de algumas passagens que pode ser isso. Eu creio que existia o vinho sem álcool e o vinho com álcool. Há algumas passagens ali, por exemplo, em Mateus 11, chamaram Jesus de beberrão e comelão. Ali os fariseus, né, chamaram, né, João, falavam, esse tem demônio. Jesus chamou eles de meninos, porque eles falaram isso. Jesus falou, João veio pregando a verdade, vocês falaram que tem demônio. E eu vim, o filho do homem veio, vocês falaram que eu sou comelão e beberrão. Então, vamos ver algumas passagens ali na Bíblia, né, que pode mostrar que poderia existir o vinho com álcool e o vinho sem álcool, com certeza. Por exemplo, em Mateus capítulo 26, a partir do versículo 27 a 29, na Santa Ceia, todos nós sabemos que a Santa Ceia não poderia ter nada com fermento, o pão era sem fermento. Essas são algumas passagens que eu creio que existia, através dessa passagem eu creio que existia o vinho sem álcool. Naquela época era muito difícil, mas com certeza eles tinham alguma técnica para fazer o vinho sem álcool para o ano todo. Porque naquela época só existia colheita de vinho, de uva, uma vez no ano. Não era como os dias de hoje, né? Que tem colheita o ano todo. Então, através dessa passagem, eu creio que existia essa técnica. Porque todos nós sabemos que Jesus era perseguido, né? Perseguido por os fariseus e os saduceus. Qualquer falha que Jesus desse ali, eles poderiam pegar Jesus. E Jesus não ia falhar em plena a Santa Ceia. Porque todos nós sabemos que o vinho é um tipo de fermentação, né? E como que Jesus iria dar o pão sem fermento e o vinho com fermento? Então, é através dessas passagens que eu creio que existia o vinho sem álcool e o vinho com álcool. Então, nesse vídeo, eu vou estar falando o que o vinho pode causar para a nossa vida, os estragos que o vinho pode causar para a nossa vida. Muitas vezes nós pensamos, não, posso tomar um pouquinho só. Jesus era contra, né? Com certeza ele diz várias passagens, não embriagueis. Aí muitas pessoas, mas ali, como que Jesus, na passagem ali, né? Por exemplo, de João capítulo 2, que Jesus estava ali no casamento, né? Que Jesus transformou a água no vinho. Aí você pode imaginar, o vinho naquela época era um vinho muito forte. Eles usavam o vinho, muitas vezes, para dopar você. Por exemplo, fazer uma cirurgia, você era dopado através de beber o vinho. O vinho era muito forte. E o vinho era uma espécie de... servia para algumas coisas medicinais ali, naquela época, não nos dias de hoje. E ali diz que Jesus transformou a água no vinho. Mas como que Jesus ia transformar uma bebida fortíssima já no final da festa, se Jesus era contra a embriaguez? Então todo mundo, com certeza, saiu de lá desse casamento totalmente embriagado. Então é através dessas passagens que eu creio que existia o vinho com álcool e o vinho sem álcool.
E ali tem algumas passagens que eu vou mostrar aqui na Bíblia, que o vinho servia para algumas coisas medicinais. Por exemplo, o bom samaritano ali diz que quando aquele homem ali foi espancado, ele usou azeite nas feridas e também usou vinho. Então, o vinho servia ali para algumas coisas naquela época, né? Muitas pessoas também falam na passagem, né, de Timóteo, fala, mas Paulo, ele falou para Timóteo beber vinho. Olha só, lá em 1 Timóteo capítulo 5, a partir do versículo 23, Paulo fala para Timóteo, não bebas mais água só. Naquela época nós sabemos que não existia com certeza esses filtros, né, que nós temos nos dias de hoje. Então ali ele estava mandando Timóteo purificar a água com vinho. Ali ele diz, não beba mais água só, mas coloca um pouco de vinho para purificar a água por causa do seu estômago e das suas enfermidades. Então ali, essa passagem, Paulo está falando para ele purificar a água, né, para tirar as doenças que a água poderia causar. Então, isso que era que ele estava falando nessa passagem. Então, vou começar a falar o que causa, né, o vinho, que tantas pessoas falam, pode beber vinho. Pode sim. Não sou nada contra, né, em primeiro lugar, você que bebe, porque muitas vezes você pode estar falando, eu bebo com o meu dinheiro, então eu não sou nada contra a quem bebe e a quem não bebe. Entendeu? Então, em primeiro lugar. Então, vou mostrar na Bíblia o que o vinho pode causar na minha vida. O vinho pode causar muitos estragos na sua vida, com certeza. Tem uma passagem, primeiramente vou falar a passagem na Bíblia, todos nós conhecemos, né? Noé. Noé, ele pregou ali para o povo 120 anos, 120 anos para o povo, né? Falando do dilúvio, mas o povo não escutou Noé. Ele diz a passagem que depois do dilúvio, Noé plantou uma vinha e foi beber do vinho. Ali Noé experimentou do vinho e se embriagou dentro da casa, ficou nu, não sabia o que estava fazendo. Seu filho veio, viu seu pai ali nu, louco dentro da casa, chamou seus irmãos, mostrou a nudez de seu pai, e seu pai amaldiçoou seu filho. Também tem outra passagem ali que fala sobre Ló. Ló, primo de Abraão, todos nós sabemos que ele morava em Sodoma, a cidade que foi destruída. Aí muitas pessoas falam, Ló foi salvo por causa de Abraão. Pode ter sido, né? Mas Ló era um homem temente a Deus, com certeza. Ali diz a passagem que Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra e tirou apenas Ló, suas filhas. A sua mulher, ela olhou para trás e ali virou uma estátua. E diz a passagem que Ló subiu para as montanhas e ali morava numa caverna, tinha suas duas filhas. A filha mais velha pensou, nossa, o nosso pai já está velho e não tem mais homem na terra. Vamos dar vinho para ele essa noite. Primeiramente, eu vou deitar com ele e na outra noite seguinte você se deita com ele. E foi o que fizeram as duas filhas de Ló. Se deitaram com o próprio pai. E ali, o pai, embriagado, não sabia o que estava fazendo, não sabia de nada. Você vê o que o vinho causa na nossa vida. Quando nós se embriagamos, não sabemos o que acontece, o que aconteceu com Ló. Deitou com as suas próprias filhas, e ali nasceu dois filhos, né? Amon, que são os amonitas.
uma nação completamente contra o povo de Israel, os amonitas. Então, isso é o que o vinho causa. E ali em Provérbios, o capítulo 31, diz ali, né, uma mãe falando para um rei: não é bom que um rei beba bebida forte, para que não se esqueça da lei e causa alguns transtornos, né? Porque naquela época o rei era um juiz. Toda causa que as pessoas tinham ia tratar com o rei. Então ali a mãe ali estava aconselhando ao filho não beber bebida forte. Então nós vamos ver aqui uma passagem aqui em Provérbios, capítulo 24, o que o vinho pode causar na sua vida. Capítulo 23, a partir do versículo 29, diz: para quem são os ais? Para quem são as pelejas? Para quem são, para quem são as queixas? Para quem são as feridas sem causas? E para quem são os olhos vermelhos? Aí diz: para os que demora perto do vinho, para os que anda buscando bebida misturada. Não olhe para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e escoa suavemente. No fim, picará como uma cobra. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, diz a passagem, e o teu coração falará perversidade. E será como o que deita no meio do mar e como o que fica no topo do mastro. E dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e nem senti. Quando despertarei, ainda tornarei a buscar outra vez. Então, quando você se embriaga, você fala perversidade para as mulheres, você pode bater na sua própria esposa, não sabe o que está fazendo, você pode espancar, você vai falar coisa que não deve falar, você vai magoar as pessoas. Tudo isso é o que causa o vinho, a bebida forte. Aí você pensa, então não posso beber. Muitas vezes você tem uma dependência química e você não sabe. Você toma um pouquinho ali, no outro dia, toma mais outro pouquinho e vai começando a dependência. Todo dia você tem que beber. Daqui a pouco você já está bebendo cachaça, porque você tem uma dependência química e não sabia. Experimentou um pouquinho de vinho e aí só perdição. Somente Deus para te livrar. Então, é isso que pode causar. É isso que pode causar na vida de um cristão, na vida. Você pode não ser crente. Esse vídeo é para todo público, não importa a religião que você seja. Em primeiro lugar, né? Para quem está assistindo, não importa. Porque não adianta uma pessoa que fala da palavra do Senhor, ali em 1 Timóteo diz que o bispo e o diácono, ele tem que ser uma pessoa irrepreensível, tem que ser um homem de uma mulher só, honesto e sóbrio, e não dado ao vinho. Não dado ao vinho. A palavra do Senhor deixa bem claro. Então, essa é um pequeno vídeo, né, que eu fiz para todos que estão assistindo, para que nós podemos compreender o que causa o vinho. A Bíblia deixa bem claro, né, o que pode causar o vinho. Então, que Deus abençoe a todos. Fica na paz do